Se você já teve ciática alguma vez, a primeira coisa que percebe é que não se parece com nenhuma outra dor. Começa na região lombar ou no glúteo, desce pela parte de trás da coxa, continua pela panturrilha e às vezes chega até o pé. E a sensação é estranha, às vezes parece uma mordida, outras vezes queima, outras vezes formiga. É difícil encontrar uma posição para dormir, é difícil sentar, é difícil até colocar as meias. E além disso, que tudo que se fala sobre a ciática na consulta, na internet e na roda de conversa do bar está errado. Hoje, vamos desmontar 5 crenças muito difundidas sobre a ciática, com estudos reais em mãos, não com opiniões. E em 20 anos de consultório, te garanto que já vi muita gente sofrer mais por acreditar em qualquer uma dessas 5. Pessoas que passavam meses tomando comprimidos sem resultados. Pessoas que se alongavam todos os dias achando que estavam se curando. Pessoas convencidas de que sua ciática era o piramidal ou o piriforme, quando na verdade não era. Vamos descobrir um por um. E antes de começar com o primeiro mito, uma coisa rápida. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se quiser acessar minhas rotinas de exercícios, eu tenho um boletim semanal gratuito onde compartilho tudo isso e muito mais. Você pode se inscrever clicando aqui em cima, bem no card que aparece no canto superior direito, ou no primeiro comentário, ou na descrição também tem o link. O link, você entra, deixa seu e-mail e já estará pronto. Agora sim, vamos ao primeiro mito. A ciática é um nervo comprimido ou um nervo preso? Essa é a frase que mais se ouve. Estou com o nervo comprimido, estou com o ciático preso, estou com o nervo esmagado por uma vértebra. E soa bem, porque explica a dor de uma forma simples e intuitiva. O problema é que, anatomicamente, isso não está correto, e manter essa ideia faz com que você tome decisões erradas sobre o seu tratamento. O que realmente acontece é diferente. Quando surge uma ciática por hérnia de disco, que é a causa mais comum, o que é comprimido não é o nervo ciático em si. O que é comprimido é a raiz nervosa, que é um trecho muito curto do nervo, logo quando sai da medula pelo orifício da vértebra. E em muitos casos, nem é necessário que exista uma compressão mecânica forte, basta que surja uma inflamação química ao redor dessa raiz. A hérnia libera substâncias que irritam o nervo sem necessidade de esmagá-lo. Há pessoas com hérnias enormes na ressonância e nenhum incômodo. Há pessoas com hérnias minúsculas e uma dor incapacitante. Não é questão do tamanho, de quanto aperta. É questão de quanto inflama e de como o seu sistema nervoso interpreta esse sinal. Isso não é um detalhe acadêmico, isso muda o foco do tratamento. Se a crença é que é preciso descomprimir um nervo esmagado, comprimido, a saída lógica parece ser a cirurgia, certo? Se a crença é que existe uma raiz inflamada e sensibilizada, a saída lógica é reduzir a inflamação, com movimento adaptado, com exercício e especialmente com o tempo. Que é o que dizem todas as diretrizes modernas de tratamento da ciática. Mito número 2. Se você tem uma hérnia, ela vai ficar aí para sempre. Esse é um dos mitos mais prejudiciais, porque afeta emocionalmente muitas pessoas. Você faz uma ressonância, aparece uma hérnia e você aceita que vai viver com ela pelo resto da vida, com um limite de dor, medo de se movimentar e restrições. Pois a realidade é completamente diferente. Quem diz isso é uma revisão sistemática publicada na Orthopedic Reviews, que reuniu estudos de acompanhamento com ressonâncias em pacientes com hérnias de disco. Quando essas hérnias são acompanhadas ao longo do tempo, elas não ficam paradas, vão sendo reabsorvidas aos poucos. Nas hérnias do tipo estruço, que são as mais impressionantes na imagem, as maiores e mais volumosas, até 66%. Reduzem seu tamanho de forma espontânea, sem cirurgia, sem infiltração, e uma parte importante delas desaparece até mesmo por completo. Como isso é possível? Porque o material do disco que sai é tratado pelo seu corpo como algo que não deveria estar ali. As células do sistema imunológico, elas reconhecem, cercam, consomem e eliminam esse material. Não é que a parte herniada volte para dentro do disco, mas sim que aos poucos ela vai se dissolvendo graças ao nosso sistema imunológico. Esse processo leva de 3 a 9 meses. E durante esse tempo, se você se cuidou, se movimentou com consciência, se fez os exercícios adequados, é muito provável que chegue ao final do processo com a hérnia muito menor ou até mesmo inexistente e com a dor praticamente resolvida. Por isso, as diretrizes clínicas recomendam tentar pelo menos 3 meses de tratamento conservador antes de considerar a cirurgia em casos de ciática não urgente. Mito número 3. Com anti-inflamatórios passa.
Esse é o reflexo automático de quase todo mundo. Dói, tomo ibuprofeno, a dor não passa, então tomo 2. Continua doendo, tomo 3 e assim por semanas, muitas vezes com protetor gástrico e muitas vezes sem quase nenhuma melhora. Por que os anti-inflamatórios na ciática não funcionam como as pessoas pensam? Isso foi publicado pela Biblioteca Cochrane, que é a referência mundial em revisões sistemáticas de tratamentos médicos. Eles analisaram todos os ensaios, todos os estudos sérios sobre anti-inflamatórios e ciática, e as conclusões são claras. A redução da dor é comparável à do placebo. Há um pequeno benefício na melhora global, mas com evidência de qualidade muito baixa e com mais efeitos adversos. Ou seja, não funcionam bem e ainda fazem mal. Isso não significa que um ibuprofeno pontual não possa te ajudar em um momento agudo. Significa que você não deve basear seu tratamento no comprimido. A ciática não se cura com o anti-inflamatório, ela passa apesar dele, enquanto o corpo faz seu trabalho de reabsorção e desinflamação. E manter o consumo prolongado expõe a úlceras, danos renais, hipertensão e problemas de estômago. Tudo isso por uma molécula que não está tratando a causa. Eu já vi isso em consulta milhares de vezes. Pessoas que emendam um medicamento no outro sem fim, quando a solução está em outro lugar. Mito número 4. Com alongamento, a dor passa. Esse mito é alimentado pela boa vontade de muita gente, inclusive de alguns profissionais. Se você sente dor no glúteo, te dizem para alongar. Se dói a parte de trás da coxa, te dizem para alongar. Aí você faz a postura do pombo, gato ou vaca, alongamento de isquiotibiais, e muitas vezes não funciona. Na verdade, piora. E você não entende por quê. É normal. A razão é simples. Os alongamentos convencionais, que a maioria das pessoas conhece, são feitos para músculos, não para nervos. Na ciática, o que existe é uma raiz nervosa irritada. Quando você alonga a parte de trás da coxa com a perna esticada, o que você também está fazendo é puxar o nervo ciático do pé para cima. Se a raiz está inflamada, esse puxão vai irritá-la ainda mais, e você sai do tratamento com mais dor do que quando entrou. O que realmente funciona na radiculopatia lombar, que é o nome técnico da ciática, são os exercícios chamados de neurodinâmica, também conhecidos como deslizamentos neurais. E são exercícios muito eficazes, diferentes de um alongamento. A ideia não é tensionar, mas sim fazer com que o nervo deslize suavemente entre as estruturas ao redor dele. Um dos exercícios mais conhecidos é o chamado slider, e em revisões sistemáticas e meta-análises publicadas, foi observado que a neurodinâmica reduz de forma significativa a dor e a incapacidade na radiculopatia lombar. E por isso não adianta fazer qualquer vídeo de alongamento que você vê na internet. Você precisa de um exercício pensado, progressivo e adaptado para a fase em que você está. No meu canal você vai encontrar vários vídeos dedicados a esse tipo de mobilizações. Vou deixar aqui em cima, no canto superior direito da tela. É só clicar, você acessa e vai ver muitos exercícios onde poderá trabalhar esse deslizamento neural de forma suave, com diferentes níveis de dificuldade, para que você possa ir melhorando aos poucos. O mito número 5 é outro muito conhecido. O causador da ciática é o piriforme. O piriforme, tenho certeza. Esse mito foi popularizado especialmente no mundo do bem-estar, inclusive entre fisioterapeutas nas redes sociais. A foto do glúteo com o piriforme desenhado, a seta. O nome técnico bem colocado e a solução mágica. Alongue o piriforme e adeus ciática. Muito chamativo, muito compartilhável e, na maioria dos casos, um diagnóstico equivocado. Os dados são claros. A síndrome do piriforme real, quando o músculo piriforme do glúteo comprime ou irrita o nervo ciático na saída da pelve, representa entre 0,3% e 6% do total de casos de dor ciática. A grande maioria das ciáticas que vemos por aí, em pessoas normais como você e eu, não são de piramidal, não são de piriforme, são de origem radicular, ou seja, a raiz nervosa lombar irritada por uma hérnia ou por uma degeneração discal. E qual é o problema de se rotular errado? Muito simples. Se você tratar uma síndrome do piriforme que você não tem, não vai melhorar. Vai alongar um músculo que não é o culpado. Vai massagear uma área que não é o problema. E enquanto isso, a raiz nervosa lombar continua sem receber o tratamento que precisa, que é diferente. Mobilidade na coluna, deslizamentos neurais, fortalecimento progressivo e educação sobre dor. O rótulo importa, e na ciática importa muito. Esses foram os 5 mitos resumidos. Nervo pinçado ou não, raiz inflamada sim, hérnia que fica para sempre ou reabsorção, na maioria dos casos sim, anti-inflamatórios não. Aguentar dano estomacal não é tratar. Alongamentos, não. Neurodinâmica e exercício pensado para mobilizar sim, piriforme quase nunca, radiculopatia, origem na coluna, quase sempre.
E uma ideia final que quero deixar para você, porque me parece a mais importante de todas. A ciática, embora seja muito dolorosa, na maioria dos casos tem um desfecho favorável, se for bem acompanhada. As pessoas que se recuperam melhor não são as que tomam mais remédios, nem as que mais se alongam, nem as que mais aderem ao último tratamento da moda. São aquelas que entendem o que está acontecendo com elas, a que aprende a se movimentar durante o processo, a que escuta seu corpo para dar o estímulo correto. Se você quiser continuar recebendo conteúdo desse tipo no seu e-mail, exercícios que você pode fazer em casa sem equipamento, estudos explicados em uma linguagem acessível, você já sabe que aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário, tem um link para se inscrever na minha newsletter semanal. Eu envio toda semana e é completamente gratuito. Muito obrigado de coração por ter ficado até o final do vídeo e espero, é claro, te ver em algum dos meus outros vídeos. Tchau, amigos.